O bip rítmico e constante do monitor cardíaco era o único som que preenchia a suíte VIP opulenta do Hospital Santa Luzia. Sofia estava deitada, exausta, seu corpo tremendo após 12 horas de trabalho de parto, esperando pela única pessoa que jurou protegê-la. Mas quando as pesadas portas de madeira de lei finalmente se abriram, não foi o conforto que entrou. Foi um pesadelo. Seu marido, Paulo, não veio sozinho. Ele entrou com o braço em volta de sua assistente, Letícia, cujos olhos frios brilhavam com malícia. Sofia tentou gritar enquanto Letícia se aproximava, não para pegar um pano reconfortante, mas para a válvula de oxigênio que mantinha Sofia e seu bebê estáveis. Eles achavam que ela era fraca. Achavam que o pai dela era apenas um velho pobre e senil que não faria mal a uma mosca. Eles estavam redondamente enganados. Tinham acabado de declarar guerra ao homem mais perigoso que jamais conheceriam. A dor vinha em ondas, como uma maré ameaçando puxar Sofia para o fundo. Ela agarrou a grade de metal fria da cama do hospital, os nós dos dedos ficando brancos. Ela estava sozinha. As enfermeiras haviam saído para se preparar para os estágios finais, deixando-a na penumbra dourada da suíte de parto mais cara da cidade. Paulo, ela sussurrou, a voz falhando. Onde você está? O celular estava na mesa de cabeceira, silencioso. Ela tinha ligado para ele 10 vezes. Ele era o CEO da Cavalcante e Associados, um império em ascensão no mundo da logística tecnológica. Ele estava ocupado. Ela sabia disso. Ele sempre dizia que seu trabalho era para o futuro deles, para a família que estavam construindo. Mas hoje era o dia. A filha deles estava chegando. Certamente uma reunião não poderia ser mais importante que isso. A porta estalou. O coração de Sofia deu um salto. Ela virou a cabeça, o suor colando o cabelo escuro na testa, esperando ver o rosto bonito e arrependido de Paulo. Esperava que ele corresse para o lado dela, beijasse sua mão e dissesse que a amava. Paulo entrou, mas não estava correndo e não parecia arrependido. Ele caminhou pelo quarto vestindo um terno azul marinho sob medida, parecendo ter acabado de sair de uma vitória em uma sala de reuniões. Mas o que gelou o sangue nas veias de Sofia foi a mulher que caminhava ao lado dele, Letícia. Letícia era assistente executiva de Paulo. Era alta, loira e incrivelmente bonita em uma saia lápis e uma blusa de seda que custava mais que o primeiro carro de Sofia. Sofia sempre tentara ser gentil com Letícia, embora a mulher a olhasse com um desprezo mal disfarçado nas festas da empresa. Paulo, Sofia conseguiu balbuciar, a confusão nublando sua dor. O que ela está fazendo aqui? Eu preciso de você. Paulo parou ao pé da cama. Ele não olhou para o rosto de Sofia. Olhou para o monitor que exibia a frequência cardíaca do bebê. Você é tão dramática, Sofia, disse Paulo, com a voz suave e desprovida de qualquer calor. Trouxe a Letícia porque tenho uma reserva para jantar em 1 hora. Precisei passar aqui para ver se você já tinha terminado. Tenho investidores para encontrar. Terminado? Sofia arquejou enquanto uma contração tomava conta de seu corpo. Ela gritou, arqueando as costas. Paulo, o bebê está vindo, chame o médico. Por que você está falando de jantar? Letícia soltou uma risadinha. Era um som seco e vazio. Ela contornou a lateral da cama, seus saltos estalando ominosamente no piso polido. Parou bem ao lado da máquina que bombeava oxigênio para a cânula nasal de Sofia. Ela parece fraca, Paulo, disse Letícia, inclinando a cabeça. Tem certeza de que ela é forte o suficiente para ser a mãe do seu herdeiro? Parece um pássaro moribundo. Ela está bem, disse Paulo, verificando seu Rolex. Só está enrolando para chamar atenção. Ela sempre foi carente. Esse é o problema de se casar com um caso de caridade. O pai dela é um jardineiro, pelo amor de Deus. Ela não tem fibra. Os olhos de Sofia se arregalaram. Não fale do meu pai assim. Ele é um homem bom. Paulo, por favor. Não consigo respirar direito. A dor. Você não consegue respirar? Letícia perguntou suavemente. Ela estendeu uma mão bem cuidada e a apoiou na válvula de fluxo do tanque de oxigênio. Sabe, Paulo, se algo acontecesse, complicações são comuns no parto, não são? Especialmente com mulheres de linhagem mais fraca.
Paulo olhou para Letícia, depois para Sofia. Por um segundo, Sofia pensou que ele gritaria para Letícia se afastar. Em vez disso, ele apenas deu de ombros. Se ela não sobreviver, o pacto antinupcial é anulado, Paulo murmurou quase para si mesmo. Eu fico com tudo, e fico com o bebê. Não, Sofia sussurrou, o terror perfurando a névoa do parto. O que você está dizendo? Letícia sorriu. Ele está dizendo, querida, que você é mercadoria vencida. Com um giro brusco e deliberado, Letícia fechou a válvula. O chiado do oxigênio parou. Sofia arquejou, seus pulmões lutando subitamente por um ar que não estava lá. O pânico se instalou instantaneamente. O quarto começou a girar. A contração atingiu o pico e, sem o oxigênio, a dor tornou-se cegante. O ritmo do monitor cardíaco começou a acelerar. Errático e furioso. Bip, 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 bip. Paulo! Sofia gritou, mas o som saiu como um síbilo. Ajude-me! Paulo não se moveu, apenas observou com um olhar de curiosidade mórbida no rosto. Vamos, Letícia. As enfermeiras voltam em 5 minutos. A natureza segue seu curso. Tchau, Sofia, Letícia sussurrou, inclinando-se no ouvido de Sofia. Não se preocupe. Seria uma ótima mãe para o seu filho. Eles se viraram e saíram. A porta pesada se fechou, selando Sofia no silêncio e na escuridão sufocante. O botão de emergência. Sofia sabia que precisava alcançá-la. Estava pendurado em um cordão vermelho perto do travesseiro, mas em seu movimento brusco, ele escorregou pela lateral da cama. Sua visão estava escurecendo. Pontos pretos dançavam diante de seus olhos. Seu bebê. Ela tinha que salvar seu bebê. Com o último grama de força, ela jogou o braço sobre a lateral da cama, os dedos roçando o botão de plástico. Ela não conseguiu segurá-lo. Bateu a mão contra a grade lateral, fazendo um estrondo alto, depois outro impacto. Derrubou a jarra de água da mesa. Ela se estilhaçou. Momentos depois, ou talvez horas, o tempo estava se derretendo, a porta se abriu bruscamente. Dona Sofia! Era a enfermeira Joana. Ela correu para o lado da cama, os olhos se arregalando ao ver a válvula de oxigênio fechada e os lábios azuis de Sofia. Código azul. Preciso de ajuda no 402. Tragam o plantonista agora. O quarto foi inundado de gente. Jalecos brancos, vozes urgentes, o som de velcro sendo rasgado, a picada aguda de agulhas. Sofia sentiu-se flutuar para longe. A última coisa que viu foram os azulejos do teto borrando em um abismo branco. Desculpe, pai, ela pensou. Escolhi o homem errado. 2 horas depois, a sala de espera do Santa Luzia estava silenciosa. Era uma sala VIP, cheia de poltronas de couro, máquinas de café expresso e arte abstrata. Sentado no canto, segurando uma boina gasta, estava um homem velho. Ele vestia uma camisa de brim desbotada, calças remendadas no joelho e botas de trabalho pesadas que tinham visto décadas de lama. Suas mãos eram calejadas e ásperas, as mãos de um homem que trabalhava a terra. Este era Wilson, o pai de Sofia. Ele estava perfeitamente parado, encarando o chão. As portas duplas se abriram. O Dr. André, o obstetra-chefe, saiu. Ele parecia cansado. Wilson levantou-se imediatamente. Não correu, mas sua presença preenchia a sala, apesar de suas roupas simples. « Minha filha? » ele perguntou. Sua voz era rouca e baixa. O Dr. André suspirou, ajeitando os óculos. Olhou para Wilson com um toque de piedade. Ele sabia quem era o marido, Paulo Cavalcante, o bilionário da tecnologia, e presumiu que aquele velho era apenas o sogro pobre que dera sorte de entrar para uma família rica. « Sr. Wilson, não é? » perguntou o Dr. André. « Sim. Como está a Sofia? »« Ela está estável, » disse o médico, escolhendo as palavras com cuidado. Mas foi por muito pouco. Houve um incidente com o suprimento de oxigênio. Ela sofreu uma hipóxia severa. No momento, está em coma induzido para permitir que o cérebro se recupere. Realizamos uma cesariana de emergência. É uma menina. Os olhos de Wilson, geralmente quentes e cheios de rugas de riso, ficaram frios. Suprimento de oxigênio?
O equipamento estava com defeito? O Dr. André hesitou. Ele recebera uma visita de Paulo Cavalcante apenas 10 minutos antes. Uma doação substancial para a ala do hospital fora mencionada, um lembrete de quem pagava as contas. Mau funcionamento do equipamento, mentiu o Dr. André, olhando para sua prancheta. Acontece, estamos investigando. Mas francamente, Sr. Wilson, a constituição de sua filha era fraca. O estresse do parto... Onde está o marido dela? Wilson interrompeu. O Sr. Paulo estava transtornado, mentiu o médico novamente. Ele teve que sair para resolver negócios urgentes para pagar por esses tratamentos. Deixou instruções de que o senhor não deve incomodar o bebê na UTI neonatal. Wilson não gritou, não chorou. Ele colocou lentamente a boina de volta na cabeça. Entendo, disse Wilson. Posso ver minha filha? Brevemente. Ela não vai ouvi-lo. Wilson passou pelo médico, suas botas pesadas batendo suavemente no carpete. Entrou no quarto da UTI onde Sophie estava, ligada a uma dúzia de máquinas. Ela parecia tão pequena. Wilson caminhou até o lado dela e pegou sua mão inerte em sua palma áspera e cheia de cicatrizes. Eu te disse que ele era uma cobra, Sophie. Wilson sussurrou, a voz tremendo pela primeira vez. Mas deixei você se casar com ele porque você o amava. Eu me afastei. Fingi ser o jardineiro pobre porque você queria uma vida normal. Não queria minha sombra sobre você. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Mas a sombra está voltando agora. Wilson puxou um celular flip barato do bolso. Era um modelo antigo, remendado com fita adesiva na dobradiça. Para quem olhasse, parecia lixo. Ele discou um número. Sim, uma voz respondeu do outro lado. Firme, eficiente. Sou eu, disse Wilson. O tremor sumira de sua voz. Foi substituído por um tom de comando que poderia demolir prédios. Ative o protocolo fantasma. A voz no telefone pareceu chocada. Não usamos isso desde as guerras de fusão de 98. Tem certeza, senhor? Isso significa terra arrasada total. Minha filha está em coma. Eles cortaram o oxigênio dela, disse Wilson, os olhos fixos no rosto pálido de Sofia. Quero Paulo Cavalcante destruído, não apenas falido. Quero que ele seja apagado. Quero que perca a empresa, a reputação, a amante e a liberdade. E quero que aconteça devagar. Entendido, senhor. Qual é a sua primeira ordem? Wilson olhou para seu reflexo na janela do hospital. Ele não parecia mais um jardineiro. Compre o hospital, disse Wilson. Agora. Quero ser o dono do chão onde ele pisará quando voltar. Considere feito, Sr. Wilson. Wilson desligou o telefone, sentou-se na cadeira ao lado da cama de Sofia e esperou. O jardineiro se fora. O titã havia retornado. A rolha de champanhe estourou com um som festivo na cobertura de luxo com vista para o horizonte da cidade. Paulo Cavalcante riu, jogando a cabeça para trás enquanto aparava o líquido espumante em uma taça de cristal. Letícia estava esparramada no sofá de veludo, mexendo no celular com um sorriso satisfeito nos lábios vermelhos. A liberdade, brindou Paulo, erguendo a taça. Ao futuro, corrigiu Letícia, batendo sua taça na dele. E então, o velho acreditou? Na história do defeito no equipamento? Paulo mofou tomando um gole. Wilson, por favor, o homem mal sabe que dia é hoje. Provavelmente está chorando em cima dos seus vasos de plantas agora. Ele é impotente, não tem dinheiro para contratar um advogado, quanto menos para me desafiar. E a esposa? Letícia perguntou casualmente, examinando as unhas. Coma? O Dr. André disse que ela pode não acordar, e se acordar, provavelmente terá danos cerebrais. Não vai se lembrar de nada sobre a válvula. Estamos limpos, Leti. E a melhor parte, como ela está incapacitada, eu tenho a procuração. Controlo os ativos dela, que não são nada, mas mais importante, tenho a custódia total da criança. Ah, criança, Letícia torceu o nariz. Temos que ficar com ela? Vai fazer barulho. Babás, disse Paulo. Contrataremos 3. Você nem vai saber que ela existe. Mas a criança é um acessório. Um pai solteiro enlutado e dedicado à filha.
A imprensa vai adorar. Minhas ações vão disparar. Paulo caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Sentia-se invencível. Tinha acabado de se livrar de uma esposa entediante, mantido sua fortuna e feito um upgrade para uma parceira mais atraente e ambiciosa. A propósito, disse Paulo, virando-se para Letícia, tem uma reunião de diretoria amanhã. Finalmente vamos fechar o negócio com o Grupo Ômega. Assim que assinarmos, serei oficialmente um bilionário. Sexy, Letícia ronronou. Nesse momento, o celular de Paulo tocou. Era um número desconhecido. Quem é? Ele atendeu, irritado. Senhor Cavalcante? Uma voz administrativa calma falou. Aqui é da administração do Hospital Santa Luzia. Eu já falei com o André, já enviei o cheque. O que vocês querem? Houve uma mudança na gestão, Sr. Cavalcante. O hospital foi adquirido por uma holding privada há 10 minutos. Paulo franziu a testa. E daí? Isso não me diz respeito. Diz, na verdade. Os novos proprietários ordenaram uma auditoria completa de todas as filmagens de segurança e registros de equipamentos relativos ao incidente na suíte 402 e revogaram seus privilégios VIP. O senhor está proibido de entrar nas instalações com efeito imediato. Como é que é? Paulo riu, incrédulo. Você sabe quem eu sou? Eu praticamente banquei a ala de maternidade de vocês. Quem é esse novo dono? Quero falar com ele. O proprietário prefere permanecer anônimo, Sr. Cavalcante, mas deixou um recado para o senhor. Que recado? Paulo disparou. A mensagem é: as ervas daninhas são arrancadas pela raiz. A linha caiu. Paulo encarou o telefone. Que diabos? O que foi? Letícia perguntou, sentando-se. Alguma bobagem burocrática no hospital. Paulo murmurou, sacudindo o calafrio repentino que percorreu sua espinha. Alguém comprou o lugar. Provavelmente alguma firma de investimentos tentando mostrar poder. As ervas daninhas são arrancadas pela raiz. Parece frase de biscoito da sorte. Ele serviu outra taça de champanhe. Esqueça. Amanhã é o negócio da Ômega. Depois disso, eu mesmo compro aquele hospital maldito e demito todo mundo. Mal sabia Paulo que o Grupo Ômega era uma empresa de fachada, e o homem sentado à cabeceira da mesa da Ômega não era um estranho. Era o jardineiro. A sala de reuniões da Cavalcante Associados era uma fortaleza de vidro e aço suspensa no 50º andar sobre a cidade. Cheirava café expresso, couro caro e medo. Paulo estava à cabeceira da longa mesa de mogno, com um apontador laser na mão. Atrás dele, uma tela de projeção exibia um gráfico com uma linha subindo como um foguete. Senhores, disse Paulo, a voz ressoando confiança. E senhoras, ele acenou para Letícia, que estava sentada à sua direita, fazendo anotações em um iPad, parecendo assistente executiva dedicada, enquanto lançava olhares secretos e flertantes para ele. Hoje marca o início de uma nova era, continuou Paulo. O Grupo Ômega concordou com um aporte de R$1 bilhão. Esse capital não apenas salvará nossa divisão de logística, mas esmagará nossos competidores. Assinaremos os papéis às 10 horas da manhã. Ele verificou o Rolex. Eram 9h58. Os membros do conselho, um grupo de homens e mulheres de terno escuro, assentiram com aprovação. Estavam preocupados com os recentes problemas de fluxo de caixa da empresa, problemas que Paulo havia escondido cuidadosamente com contabilidade criativa. Mas este negócio resolveria tudo. Quem é o representante da Ômega? Perguntou o Sr. Henrique, o CFO, um homem nervoso. Tratamos inteiramente por intermediários. É incomum. Isso importa? Paulo desdenhou. Dinheiro é dinheiro, Henrique. Provavelmente enviarão algum advogado de terno barato para assinar a linha pontilhada. Exatamente às 10 horas, as pesadas portas duplas no final da sala não apenas se abriram, foram escancaradas por 2 homens enormes em ternos pretos. Não eram seguranças do prédio. Pareciam mercenários particulares. Paulo franziu a testa. O que é isso? Quem são vocês? Os guardas se afastaram. Um homem entrou. O silêncio na sala foi absoluto.
Era Wilson. Mas não era o Wilson que Paulo conhecia. Sumiram as calças remendadas, a camisa de brim e as botas sujas de terra. Sumiu a postura curvada do humilde jardineiro que trazia legumes para a porta dos fundos de Paulo aos domingos. Este Wilson tinha 1,88 m de altura, as costas eretas como uma viga de aço. Veste um terno de 3 peças grafite feito sob medida, do tipo que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 1 ano. Um relógio de platina brilhava em seu pulso, e seu cabelo prateado estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em granito. Ele não parecia um jardineiro, parecia um imperador. Atrás dele seguia uma falange de 6 advogados, todos carregando pastas. Paulo piscou, seu cérebro lutando para processar a imagem. Soltou uma risada confusa e nervosa. Wilson? Paulo perguntou, largando o apontador laser na mesa. Que diabos você está fazendo aqui? Se perdeu procurando o elevador de serviço? Letícia olhou, os olhos se arregalando. Aquele é o pai dela? Por que ele está vestido assim? Wilson não respondeu, nem sequer olhou para Paulo. Caminhou calmamente em direção à cabeceira da mesa. Os membros do conselho, sentindo a mudança na pressão atmosférica, instintivamente afastaram suas cadeiras. Segurança! Paulo gritou, o rosto ficando vermelho. Tirem este homem daqui, ele está invadindo. É meu sogro, ele está senil e transtornado pelo luto. Um dos seguranças do saguão apareceu na porta, ofegante. Senhor Paulo, eu tentei pará-los, mas... Mas o quê? Paulo gritou. Mas ele é o dono do prédio, senhor, o guarda gaguejou. A sala ficou em silêncio mortal. Paulo congelou. Como é que é? Wilson finalmente parou. Ficou na extremidade oposta da mesa, encarando Paulo diretamente. Apoiou as mãos na superfície de mogno e inclinou-se para a frente. O calor sumira de seus olhos, substituído por um olhar azul glacial que aterrorizou o Sr. Henrique. Eu não sou o dono do prédio, Paulo, disse Wilson. Sua voz também estava diferente. O sotaque rude do interior fora polido no tom nítido e articulado da elite tradicional. Eu sou o dono de todo o quarteirão, e a partir desta manhã, eu sou o Grupo Ômega. Paulo riu, embora soasse histérico agora. Você é um jardineiro, você planta tomates, mora num barraco. Eu me aposentei, disse Wilson calmamente. Queria uma vida simples para minha filha. Queria ver se ela encontraria um homem que a amasse pelo coração, não pela herança. Fingi ser pobre para testar você, Paulo. Wilson enfiou a mão no bolso do paletó e puxou uma caneta tinteiro de luxo. Você falhou no teste. As mãos de Paulo começaram a tremer. Isso é uma piada. A Sofia contratou atores. É isso. Sofia está em coma por sua causa. A voz de Wilson caiu uma oitava, vibrando com uma raiva contida. E por causa dela. Ele não olhou para Letícia, mas apontou um dedo para ela que parecia uma arma carregada. Letícia encolheu-se na cadeira. Sr. Wilson, um dos advogados deu um passo à frente, colocando uma pilha espessa de documentos sobre a mesa. Podemos prosseguir? Prosseguir com o quê? Paulo exigiu. Temos um acordo. A Ômega prometeu R$1 bilhão. Correção, disse Wilson. A Ômega comprou sua dívida. Compramos os empréstimos dos seus bancos esta manhã. Todos eles. Os empréstimos de construção, o financiamento da frota logística, os empréstimos pessoais que você fez dando suas ações como garantia. Wilson pegou o documento e o lançou ao longo da mesa. Ele deslizou perfeitamente, parando bem na frente de Paulo. É uma execução de dívida, Paulo. Vencimento imediato. Você não... Na tela, o gráfico desapareceu. Foi substituído por um feed de vídeo. Era uma filmagem granulada, em preto e branco. Era o interior da suíte 402 do hospital. O rosto de Paulo ficou lívido. Letícia arquejou, cobrindo a boca com a mão. O hospital tem câmeras, Paulo, disse Wilson friamente. Câmeras escondidas por questões de responsabilidade civil. E adivinhe o que elas gravaram. O vídeo rodou. Não havia áudio, mas a imagem era cristalina. Mostrava Letícia alcançando a válvula de oxigênio. Mostrava Paulo verificando o relógio, indiferente.
Mostrava os dois saindo enquanto Sofia se debatia na cama. Os membros do conselho arquejaram. O Sr. Henrique parecia que ia passar mal. Tentativa de homicídio, disse Wilson. Conspiração, negligência grave. Isso é falso, Letícia gritou, levantando-se. É inteligência artificial. Ele inventou isso. Os metadados já foram verificados pela polícia, disse Wilson. Eles estão no saguão esperando o elevador. Mas eu queria ver a cara de vocês antes de colocarem as algemas. Paulo olhou para a tela, depois para Wilson, depois para a janela. Parecia um rato encurralado. Wilson, espere, Paulo gaguejou, levantando as mãos. Podemos resolver isso. Pense no bebê. Pense na sua neta. Você não quer o pai dela na prisão? Minha neta, disse Wilson, caminhando lentamente ao redor da mesa em direção a Paulo. Já tem um pai. Eu. Você é apenas o doador de esperma que tentou matar a mãe dela. Wilson parou a centímetros do rosto de Paulo. Ele cheirava colônia cara e vingança gelada. Estou assumindo a empresa, Paulo. A execução da dívida vai levá-la à falência. Vou comprar os restos por centavos. Você sairá deste prédio sem nada. Sem ações, sem indenização milionária, sem dignidade. Você não pode provar que eu sabia o que ela estava fazendo. Paulo apontou para Letícia. Foi ela. Ela é louca. Ela girou a válvula. Eu não vi. O queixo de Letícia caiu. Seu covarde. Você me mandou fazer isso. Disse que se ela morresse, o pacto seria anulado. Eu nunca disse isso. Foi você. Letícia avançou sobre ele, unhando o rosto dele. Você me armou uma cilada. Os membros do conselho assistiam horrorizados enquanto o CEO e sua assistente brigavam como crianças. Senhores, disse Wilson para o conselho, virando as costas para o caos. Sugiro que renunciem imediatamente se quiserem salvar suas próprias reputações. Qualquer um que ainda estiver no conselho em 10 minutos será nomeado como co-conspirador no processo de encobrimento. Cadeiras arrastaram-se pelo chão. Foi um estouro. Os membros do conselho pegaram suas pastas e fugiram, deixando Paulo e Letícia sozinhos com Wilson e seus guardas. O elevador apitou. 2 policiais entraram, seguidos por um detetive. Paulo Cavalcante? Letícia Santos? Perguntou o detetive. Paulo ajeitou a gravata, o rosto arranhado e sangrando pelas unhas de Letícia. Policial, graças a Deus, este homem está me assediando, ele está invadindo. O detetive o ignorou, olhou para Wilson e assentiu respeitosamente. Sr. Wilson, temos um mandado. Leve-os, disse Wilson, virando-se para olhar pela janela para a cidade que ele praticamente possuía. Você está cometendo um erro, Paulo gritou enquanto o policial o prensava contra a mesa e algemava suas mãos nas costas. Eu sou um CEO, sou um bilionário. Você está quebrado, Paulo, disse Wilson sem se virar. Verifique seu celular. Paulo não podia verificar o celular, mas ouviu as notificações apitando incessantemente em seu bolso. Ping, ping, ping. Alertas de queda das ações, chamadas de imagem, ativos congelados. Enquanto arrastavam Paulo e uma Letícia aos gritos para fora da sala, Paulo olhou para trás, para o velho parado junto à janela. Quem é você de verdade? Paulo gritou, a desesperança quebrando sua voz. Wilson virou a cabeça ligeiramente, o suficiente para Paulo ver o sorriso frio. Eu sou o jardineiro, disse Wilson, e acabei de tirar o lixo. A queda de Paulo Cavalcante foi rápida e brutal. Foi o tipo de escândalo que dominou os noticiários por semanas. O vídeo do quarto do hospital vazou, misteriosamente, para todos os grandes veículos de imprensa. A hashtag Justiça para Sofia tornou-se o assunto mais comentado do país. A Cavalcante Associados colapsou em 48 horas. Wilson comprou os ativos por uma fração do valor, fundiu-os em seu enorme conglomerado, as indústrias Wilson, e demitiu todos os executivos que algum dia haviam olhado com desprezo para sua filha. Mas Wilson não se importava com os negócios. Ele passava os dias na UTI, sentado na cadeira desconfortável ao lado da cama de Sofia, lendo para ela. Lia seus livros favoritos da infância. Contava sobre a filha dela,
a quem as enfermeiras apelidaram de Milagre. O bebê estava saudável, enérgico e tinha os olhos de Sofia. 3 semanas se passaram. Os médicos estavam pessimistas. Falavam em atividade cerebral diminuída e cuidados de longo prazo. Wilson demitiu esses médicos e trouxe especialistas da Suíça e do Japão. Acorde, Sophie, Wilson sussurrou em uma tarde chuvosa de terça-feira. Você precisa ver o que eu fiz. Queimei tudo por você. Mas nada disso importa se você não estiver aqui. Ele segurou a mão dela, com a cabeça baixa em oração. Então, ele sentiu um tremor. A cabeça de Wilson levantou-se bruscamente. As pálpebras de Sofia tremeram. O monitor cardíaco acelerou o ritmo. Sofia? Os olhos dela se abriram. Estavam vidrados e sem foco no início, percorrendo o teto. Então encontraram o rosto de Wilson. Pai! Ela sussurrou. Sua voz parecia lixa. Wilson chorou. O homem que havia esmagado uma corporação sem piscar desabou em lágrimas. Estou aqui, filha. Estou aqui. O bebê, Sofia sussurrou. Ela é perfeita, Wilson soluçou. Ela é linda. Está esperando por você. Sofia tentou sentar-se, mas fez uma careta. Sua memória estava voltando em fragmentos. A dor, o medo, Paulo, Letícia. Paulo, ela disse, o rosto endurecendo. Ele deixou ela. Shhh, Wilson a acalmou, acariciando seu cabelo. Ele se foi, Sofia. Está na cadeia. Nunca mais vai te machucar. Ele tirou tudo de mim, Sofia chorou suavemente. A casa, as contas. Ele não tirou nada. Wilson sorriu, um brilho travesso retornando aos seus olhos. Na verdade, você tirou tudo dele. Agora você é a dona da empresa dele. O quê? Pai, nós não podemos pagar. Tem algo que preciso te contar, Sophie. Wilson suspirou, pegando a mão dela entre as suas. Eu não fui inteiramente honesto sobre o meu trabalho. Sofia piscou. Você é um jardineiro. Eu fui, 40 anos atrás. Depois comecei uma empresa de paisagismo, depois uma imobiliária, depois... Bem, as coisas fugiram do controle. Minha fortuna é de cerca de 40 bilhões de reais, mais ou menos. Sofia o encarou. O silêncio se estendeu por um longo minuto. O quê? Eu queria que você fosse normal, Wilson se desculpou. Não queria que crescesse como aquelas crianças ricas e mimadas que não fazem nada além de comprar e festejar. Queria que tivesse caráter. Então, escondi isso. Sofia começou a rir. Doía o peito, mas ela não conseguia parar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você é um bilionário e me deixou dirigir aquele Celta enferrujado por 5 anos? Construiu caráter, Wilson defendeu-se sorrindo. Foi por isso que você comprou o hospital? Sofia perguntou, olhando ao redor da suíte renovada, notando as orquídeas frescas e os lençóis de seda. Talvez, Wilson admitiu. E a delegacia onde o Paulo está preso? Fiz uma doação para garantir que o ar-condicionado da cela dele tenha defeitos. Sofia apertou a mão dele. Obrigada, pai. Não me agradeça ainda, disse Wilson ficando sério. A guerra não acabou. O Paulo está solto sob fiança. O advogado dele é um aproveitador tentando anular o vídeo por tecnicidade. Dizem que foi uma gravação ilegal. Os olhos de Sofia se estreitaram. O medo sumira, substituído por um fogo frio que igualava ao do pai. Ele está fora por enquanto. O julgamento é no mês que vem. Sofia tentou se levantar novamente. Desta vez, ignorou a dor. Consiga-me uma cadeira de rodas, disse Sofia. Sofia, você precisa descansar. Consiga-me uma cadeira de rodas, pai, ela repetiu. E traga minha filha, e depois traga-me um advogado. Não vou deixar você lutar todas as minhas batalhas. Eu sou uma cavalcante. Não, sou uma filha sua, não sou? Wilson brilhou de orgulho. Sim, você é. O dia do julgamento parecia mais um tapete vermelho de uma estreia de cinema macabro do que um procedimento legal. Vans de TV lotavam as ruas. Dentro do tribunal, o ar-condicionado zumbia, lutando para resfriar a galeria lotada. Paulo estava sentado à mesa de defesa.
Parecia descansado, vestindo um terno cinza claro projetado para fazê-lo parecer acessível, mais suave. Ao seu lado estava seu advogado, Arthur Meirelles. Meirelles era conhecido como a Víbora. Ele custava R$20, 000 a hora, e nunca perdera um caso de alto perfil. Sua estratégia era sempre a mesma: confundir, atrasar e destruir o caráter da vítima. Na primeira fila da galeria, sentado sozinho, estava Wilson. Sua postura era rígida. Vestia preto, parecendo um ceifador esperando para coletar uma alma. O assento ao seu lado estava vazio. "Todos em pé!" gritou o oficial de justiça. A juíza Helena entrou e sentou-se. "Podem sentar. Este é o caso do Estado contra Paulo Cavalcante e Letícia Santos. Acusações de tentativa de homicídio, conspiração e estelionato." Letícia sentava-se em uma mesa separada com um defensor público. Parecia abatida, sem suas roupas de grife e maquiagem. Paulo recusava-se a olhar para ela. O promotor Miller levantou-se. "Excelência, o Estado provará que Paulo Cavalcante e sua amante Letícia Santos conspiraram para assassinar Sofia Cavalcante em seu momento mais vulnerável, o parto. Temos evidências em vídeo, temos o motivo, um pacto antenupcial que transferiria milhões para o Sr. Paulo após a morte da esposa." "Objeção!" Meirelles levantou-se lentamente, sorrindo para o júri. A promotoria baseia-se em um vídeo sem áudio, obtido por uma câmera escondida instalada ilegalmente por terceiros, o Sr. Wilson, que tinha interesse financeiro em destruir a empresa do meu cliente. "Indeferido", disse a juíza Helena. O vídeo foi admitido. Meirelles não se abalou. Ele sabia que o vídeo era contundente. Seu plano era reescrever o que ele significava. O julgamento arrastou-se por horas. A promotoria chamou as enfermeiras, que testemunharam sobre a válvula fechada. Chamaram o Dr. André, que suava profusamente, e admitiu ter sido pressionado a mentir, embora não tenha implicado Paulo diretamente, por medo de perder sua licença. Então foi a vez de Meirelles. "Senhores do júri", começou ele, caminhando diante deles. "Vocês viram um vídeo de uma mão girando uma válvula. Sim, a senhorita Letícia girou a válvula. Mas por quê?" Ele parou e apontou para o assento vazio ao lado de Wilson. Sofia Cavalcante tinha um histórico de instabilidade, Meirelles mentiu suavemente. Depressão pós-parto pode começar antes mesmo do nascimento. Temos testemunhos afirmando que Sofia implorou para que a dor acabasse. Ela estava histérica. O senhor, Paulo, em seu choque e dor, estava tentando gerenciar uma situação caótica. Ele não ordenou o corte do oxigênio. Estava paralisado pelo pânico. "Mentiras!" gritou Wilson da galeria. "Ordem!" A juíza bateu o martelo. "Sr. Wilson, mais uma interrupção e o senhor será removido." Meirelles sorriu. Estava provocando Wilson. Queria que o júri visse um pai vingativo e furioso. "Além disso", continuou Meirelles, "temos um laudo sugerindo que a senhora Sofia sofria de delírios. Meu cliente não é um assassino. É vítima de um mal-entendido médico trágico." De repente, as portas duplas no fundo do tribunal se abriram. O murmúrio da multidão tornou-se um arquejo coletivo. Um oficial empurrou uma cadeira de rodas pelo corredor central. Nela estava Sofia. Ela vestia um vestido branco simples. Parecia pálida e ainda usava o catéter de oxigênio ligado a um tanque portátil no colo. Mas seus olhos estavam lúcidos. Meirelles parou de caminhar. Não esperava por ela. O relatório médico dizia que ela ficaria acamada por meses. Wilson levantou-se e pegou as alças da cadeira de rodas, levando sua filha para o lado da mesa da promotoria. Sofia encarou Paulo diretamente. Pela primeira vez no dia, a máscara de confiança de Paulo rachou. "Excelência", disse o promotor Miller, "o Estado chama Sofia Cavalcante ao depoimento." Meirelles pulou. "Objeção! A testemunha está medicamente inapta. Isso é um teatro para ganhar simpatia." "Eu posso falar", disse Sofia. Sua voz era baixa, mas ecoou por toda a sala. "E eu quero depor." A juíza permitiu. Wilson ajudou-a a chegar ao banco das testemunhas. O interrogatório foi brutal.
Meireles a atacou imediatamente. Dona Sofia, disse ele, inclinando-se sobre a grade, é verdade que a senhora disse ao seu marido que não aguentava mais durante o parto? Eu estava com dor, disse Sofia. Pedi ajuda, não pedi para ser sufocada. Mas a senhora estava confusa, não estava? Remédios, exaustão. Pode ter 100% de certeza de que o que pensa ter visto não foi uma alucinação induzida pela falta de oxigênio? Eu o vi, disse Sofia, com a voz tremendo levemente. Eu o vi olhar para o relógio. Vi que ele sorriu quando o ar parou. Vi um sorriso? Meireles mofou. Ou vi uma careta de preocupação? A memória é traiçoeira, Sofia, especialmente quando seu pai passou o último mês sussurrando veneno no seu ouvido. Meireles virou-se para o júri. Ela é um fantoche, senhores. Um fantoche de um bilionário que quer ser dono da cidade. Paulo sorriu discretamente. Ele achou que tinha vencido. Sofia olhou para as próprias mãos. Respirou fundo. O senhor tem razão, disse ela suavemente. O tribunal silenciou. Meireles congelou. Como? O senhor tem razão, repetiu Sofia, levantando o olhar. A memória é traiçoeira, e um vídeo sem áudio pode ser mal interpretado. Ela enfiou a mão no bolso do vestido e puxou um pequeno dispositivo preto. Parecia um pendrive. É por isso que não confiei na memória. Os olhos de Meireles se arregalaram. O que é isso? Meu marido ama tecnologia, disse Sofia, com a voz ganhando força. Ele insistiu que nossa casa fosse inteligente. Tudo conectado, até nossos celulares. Ele sincronizou meu telefone com a nuvem dele para rastrear minha localização. Chamava isso de segurança. Eu chamava de controle. Sofia ergueu o drive. Mas ele esqueceu de uma coisa. Quando ele sincronizou nossas contas, a via era de mão dupla. Eu tive acesso às notas de voz dele. E o Paulo, ele ama o som da própria voz. Ele grava suas ideias geniais o dia todo. Sofia olhou para a juíza. Excelência, isso é uma nota de voz gravada no celular de Paulo Cavalcante às 9h15 da manhã do dia do meu parto, com carimbo de hora e localização no corredor do hospital, 5 minutos antes de ele entrar no meu quarto. Objeção, gritou Meireles. Evidência surpresa inadmissível. Eu acabei de encontrar isso hoje de manhã, disse Sofia calmamente. Serve para provar o motivo. A juíza Helena ajustou os óculos. Vou permitir. Reproduzam. O promotor conectou o drive ao sistema de som. O estático chiou por um segundo. Então, a voz de Paulo preencheu a sala. Alta, clara, arrogante. Lembrete. Estratégia pós-parto. Se a Sofia não sobreviver às complicações, contatar o jurídico imediatamente para acionar a cláusula de viuvez do pacto. Retenção total de ativos. Diga a Letícia para manter a boca fechada e apenas fazer o que precisa ser feito. É só um giro na válvula. Ninguém olha para a filha do jardineiro e vê uma sobrevivente. Lembre de chorar no funeral. Use o terno Armani preto. O áudio terminou. O silêncio no tribunal era mais pesado que chumbo. Podia-se ouvir um alfinete caindo. Paulo não estava mais sorrindo. Seu rosto estava cinzento. Ele desabou na cadeira. Meireles fechou os olhos e sentou-se, escondendo o rosto nas mãos. Sabia que acabou. Letícia, em sua mesa, subitamente começou a rir. Era um som maníaco e histérico. Eu te avisei, ela gritou para Paulo. Eu disse que ele gravava tudo, seu narcisista. Senhor Cavalcante, disse a juíza Helena, com a voz gotejando desprezo. Sente-se. Paulo tentou levantar. É montagem, é IA. O Wilson fabricou isso. Sente-se, o oficial de justiça latiu, forçando-o a voltar para a cadeira. Sofia olhou para Paulo do banco das testemunhas. Ela não parecia mais brava, parecia resolvida. Você subestimou o jardineiro, disse Sofia ao microfone, e subestimou a filha dele. O silêncio era sufocante. Paulo Cavalcante encarava a caixa do júri, tentando usar o charme que lhe rendera milhões. Mas os 12 homens e mulheres se recusavam a olhar para ele. O júri chegou a um veredito? Perguntou a juíza Helena. O porta-voz levantou-se.
Ele segurava um papel que tremia levemente. Chegamos, Excelência. Sofia segurava a mão de seu pai. O aperto de Wilson era quente e firme. No caso do Estado contra Paulo Cavalcante, começou o porta-voz, na acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau, consideramos o réu culpado. Paulo estremeceu. Um arquejo percorreu a galeria. Na acusação de conspiração para cometer homicídio, culpado. Na acusação de estelionato, culpado. A palavra ecoava. Culpado, culpado, culpado. A juíza Helena voltou seu olhar para Paulo. Paulo Cavalcante, você teve todas as vantagens na vida: riqueza, educação, status. Tinha uma esposa que o amava e um filho a caminho. No entanto, em sua ganância, você os tratou como ativos descartáveis. Paulo tentou falar, mas sua garganta estava seca. Este tribunal considera suas ações não apenas criminosas, mas moralmente falidas. Sentencio você a 30 anos em regime fechado em uma penitenciária de segurança máxima. Não será elegível para condicional por 25 anos. 30 anos. O número ecoou na mente de Paulo. Ele seria um velho se sobrevivesse. E quanto à senhorita Letícia, disse a juíza, em luz de sua cooperação e depoimento sobre os esquemas financeiros do Sr. Paulo, sua sentença é reduzida para 15 anos. Enquanto o martelo batia, 2 oficiais se aproximaram. Eles não trataram Paulo como um CEO. Agarraram seus braços rudemente. O aço frio das algemas estalou em seus pulsos. Enquanto o arrastavam para a porta lateral, Paulo olhou para trás. Seus olhos encontraram os de Wilson. O velho jardineiro não sorriu, não tripudiou, apenas assentiu, um gesto lento e solene de encerramento. Era o olhar de um homem que havia terminado um longo dia de trabalho duro. Então a porta se fechou e Paulo Cavalcante se foi. 6 meses depois, o sol do entardecer banhava a enorme propriedade em um tom âmbar. O silêncio da casa fora substituído pelos sons suaves de um bebê. Sofia estava sentada na varanda, uma xícara de chá fumegando ao lado. Em seus braços estava a pequena Esperança, agora com 6 meses, com bochechas gorduchas e olhos curiosos que espelhavam os da mãe. Sofia parecia diferente. As sombras sob seus olhos sumiram. Ela vestia um terno creme elegante, parecendo a executiva poderosa que se tornara. Ela assumirá a liderança do braço filantrópico das indústrias Wilson, transformando sua dor em propósito. Passava os dias financiando defesa jurídica para mulheres em situações de vulnerabilidade, garantindo que ninguém nunca se sentisse tão impotente quanto ela naquela cama de hospital. Um ronco baixo interrompeu o silêncio. Sofia sorriu ao ver uma caminhonete velha e enferrujada subir a entrada impecável de mármore. Parecia comicamente fora de lugar. A caminhonete parou e Wilson saltou. Vestia sua camisa de brim favorita e suas botas sujas de lama. Pai, Sofia riu. Você sabe que é dono de uma frota de carros de luxo, certo? Você é o presidente do conselho. Pode comprar um carro que tenha ar-condicionado. Essa caminhonete funciona muito bem, disse Wilson, pegando uma pá e uma tesoura de poda da caçamba. Ele deu um beijo na bochecha de Sofia e fez cócegas na barriga de Esperança, ganhando um gritinho de alegria do bebê. Além disso, o luxo deixa a gente mole. Essa caminhonete me mantém humilde. Você tem uma reunião com o governador em 3 horas, Sofia o lembrou. Dá tempo, disse Wilson, virando-se para os canteiros perto do portão. Mas olhe para essas hortênsias, Sofia. Estão com sede. Se você não cuidar das raízes, as flores morrem. Não importa o quão caro seja o vaso. Sofia o observou trabalhar. Ele cavava a terra com o mesmo foco que usava para desmantelar corporações. Sabe, disse Wilson, apoiando-se na pá e olhando para a mansão atrás dela. O dinheiro é uma coisa engraçada. Ele revela quem você realmente é. Para o Paulo, era uma máscara. Tornou-o um monstro porque ele era vazio por dentro. Mas para você, ele olhou para a filha, forte e resiliente. Para você, é apenas uma ferramenta. Não te mudou, Sofia. Só te deu uma pá maior. Sofia sentiu um nó na garganta. Olhou para a Esperança, que agarrava seu dedo com força. Eu tive tanto medo, pai.
Quando acordei, achei que não conseguiria. Mas você conseguiu, disse Wilson com firmeza. Nós somos da família Wilson. Não fugimos da tempestade. Ficamos na chuva até que ela passe, e então replantamos. Sofia sorriu, sentindo o último peso do passado finalmente se erguer de seus ombros. Nós representamos a tempestade, ela o corrigiu suavemente. Wilson sorriu, com os olhos azuis brilhando. Essa é minha garota. Ele voltou a cavar, o som rítmico da pá atingindo a terra preenchendo o ar. Sofia voltou-se para o pôr do sol, segurando sua filha por perto. Ela tinha uma empresa para gerir, uma criança para criar e uma vida para viver. E se alguém algum dia confundisse sua gentileza com fraqueza novamente, aprenderia da maneira mais difícil. Nunca mexa com a flor, ou você sentirá os espinhos.